Amados irmãos, graça e paz. Eu gostaria de convidar você a que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Hoje eu não trouxe o esboço escrito, trouxe no computador, por uma questão estratégica, que a minha última pregação era para eu ter pregado 50 minutos, preguei 20, não me lembro nem o que foi que eu disse, deu um branco na minha cabeça. Aí hoje, para eu não sofrer o branco de novo, eu estou com um problema de lacifoia. Eu não sei se os irmãos já tiveram ou têm esse problema. Lá se foi a juventude. Veja que minha cabeça está toda branquinha. Você abre aí em Apocalipse e deixa aberto. Nós vamos conversar um pouquinho. Irmãos, é o seguinte. Em dezembro do ano passado, no segundo domingo de dezembro, no ano passado, nós começamos o estudo sobre Jó. E concluímos na quarta-feira próxima passada. Nós vimos todos os 42 capítulos, versículo por versículo, todos os discursos. E o que foi mais interessante é que, através do livro de Jó, nós conseguimos perceber aspectos de nós, da nossa humanidade, aspectos de dois temas fundamentais, que é a questão da adoração a Deus e a questão da soberania do Senhor em face ao sofrimento humano, como lidar com esses aspectos. A partir de hoje, nós vamos começar um novo conjunto. Nós vamos, em nome de Jesus, estar dando o pontapé inicial para o livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de fazer uma introdução e mostrar para os irmãos algumas questões, no objetivo máximo possível de tentar desmistificar aspectos desse livro, que infelizmente tem sido mal interpretado e tem sido mal utilizado pelas igrejas e pelos crentes hoje em dia. Livro de Apocalipse, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, o texto diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Olhe para o seu irmão ao lado e diga assim: o tempo está próximo. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra lida. E nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor a ilumine em nossas mentes, em nossos corações. Eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que esse estudo que nós iniciamos hoje, não apenas conhecer a tua palavra, mas permitir que pelo teu Santo Espírito, a tua palavra vasculhe a nossa alma, e que possa haver modificação em nossas vidas e santificação, que estejamos mais próximos de Ti, ó Pai, e mais próximos uns dos outros. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje, começando o Apocalipse, irmãos, nós vamos estudar esse livro que é fascinante. Mas, antes de estudar esse livro, eu gostaria de fazer alguns alertas aos irmãos. Eu quero utilizar... Hoje nós vamos utilizar apenas 3 versículos dele, porque estamos fazendo uma introdução. É um livro fascinante e precisamos ter uma ideia de como a gente vai trabalhar ele, e você precisa conhecer alguns instrumentos auxiliares no sentido de entender, compreender melhor os textos bíblicos. Irmãos, para compreender bem os textos de Apocalipse, nós precisamos ter em mente que a forma literária, o gênero literário de Apocalipse é um gênero chamado um gênero misto. Quando você se depara com os textos bíblicos, em linhas gerais, os textos bíblicos, eles são, em linhas gerais, aqui é hermenêutica geral, em linhas gerais, eles são textos
narrativos, textos discursivos, textos poéticos ou textos proféticos. O que é um texto, no caso aí, um texto narrativo? Um texto narrativo é aquele tipo de texto que envolve enredo, que envolve personagens, que tem uma trama, essa trama tem um clímax. Então, nós vemos, é escrita em forma de prosa, e a gente vê muitos desses textos narrativos, por exemplo, no livro de Gênesis. Quando a gente abre o livro de Gênesis, nós conseguimos perceber que o livro de Gênesis ele é dividido praticamente em duas partes. Do capítulo 1 a 11 são os princípios, do capítulo 12 aos 50 são os patriarcas. Aí, nos princípios, nós temos o relato, a narrativa da criação do mundo, do pecado, Torre de Babel, e por lá, por lá. E quando chega do capítulo 12 para frente, nós temos a narrativa dos patriarcas, né? Começando com Abraão e terminando com José. Narrativas, histórias. A ideia é a seguinte, irmãos, eu não posso pegar um texto narrativo e do mesmo jeito que eu interpreto um texto narrativo, eu interpretar um texto discursivo, por exemplo, uma carta de Paulo. É óbvio, irmãos, que o tipo de texto conduz à interpretação. Você não pode pegar a carta de uma namorada e comparar com o diário oficial. O objetivo da carta da namorada é um, o objetivo do diário oficial é outro. Quando eu vou para a Bíblia, existem diferentes gêneros textuais. Eu não posso pegar um texto no livro de Gênesis e estudar do mesmo jeito que eu estudo uma carta de Paulo, porque o gênero literário é diferente. Vocês não estão entendendo? Então, quando eu chego no livro de Gênesis, que eu vou para os textos narrativos, o que é que eu aprendo no texto narrativo? Eu vou aprender com as atitudes das personagens. Eu vou aprender com o caráter dos personagens. Eu vou aprender com os acertos dos personagens. E vou aprender com os erros dos personagens. Eu não posso repetir aquilo que os personagens bíblicos fazem em suas narrativas. Por exemplo, exemplo de fé. Abraão, para nós, um exemplo de fé. Mas Abraão, ele tentou oferecer em sacrifício o seu único filho. Isso não é uma prerrogativa, uma normativa para nós cristãos. Nós não vamos pegar os nossos filhos e sacrificar eles para provar que nós amamos a Deus. O que é que nós aprendemos com as narrativas? Nós aprendemos com as personagens, o que é que eles fazem, a sua atitude, aquilo que, em tese, ele deveria ter feito, mas não fez, a trama como se desenvolve, o enredo. Existem muitos textos bíblicos que são narrativos. Gênesis, Êxodo, Números. Você pega, por exemplo, 1 Samuel, a narrativa de Saul, a narrativa de Davi, são textos narrativos. Eu aprendo com as lições ali, não repetindo aquilo que as personagens fizeram, mas aprendendo com o sentido do ensino máximo das narrativas. Agora veja, eu tenho textos narrativos, também tenho textos chamados textos discursivos. Qual é a diferença do texto narrativo para o texto discursivo? É que o texto discursivo é o discurso de alguém para algum lugar ou para algum público. E como texto discursivo clássico, nós temos as cartas de Paulo. O que são as cartas de Paulo? São discursos de Paulo sobre aspectos da teologia aplicável à realidade das igrejas primitivas. Então, existem certas coisas nos textos de Paulo, por exemplo, que podem ser aplicados de forma direta à nossa vida. Certo? Por quê? Porque é um discurso que leva em consideração o destinatário, mas que nós podemos ver que existem coisas que são mais diretamente aplicadas à nossa vida. Logo, eu consigo perceber que existe diferença na interpretação de um texto narrativo e um texto discursivo. Quer ver um exemplo bem prático? Abra sua Bíblia em livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 12. O texto diz assim: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração
para com os que esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Olhe para mim, Paulo está escrevendo a uma comunidade, é um texto discursivo. Todo o discurso de Paulo, em tese, pode ser dividido em duas partes. Numa primeira parte, onde ele fala teoricamente sobre alguma coisa, e numa segunda parte, onde ele começa a aplicar aquilo para a realidade da vida das pessoas. Paulo está aplicando esses ensinos na realidade da vida dos tessalonicenses. Mas perceba que muitos desses ensinos, se não quase que a sua totalidade, podem ser aplicados a nós diretamente. Então, existe uma forma de você interpretar o gênero discursivo. Para nós, ele é um pouco mais direto do que uma narrativa. Algumas dessas expressões podem ser utilizadas por nós diretamente. Aqui nesse texto aqui tem um ponto que Paulo vai dizer: orai sem cessar. Qual é a interpretação que a gente pode ter disso? Orar sem cessar, não tem como ser diferente. Essa mesma coisa que ele está falando aos Tessalonicenses é algo que, no segundo momento, não como destinatário final, mas como uma realidade espiritual para a nossa vida, se aplica a nós de uma forma mais direta. Perceba, no texto narrativo, eu aprendo com as personagens. No texto discursivo, eu entendo as personagens, mas verifico o discurso, a aplicabilidade e as realidades espirituais são mais diretas à minha vida. Mas nem todo texto bíblico é narrativo, nem todo texto bíblico é discursivo. Existe um texto bíblico que é poético. E os textos bíblicos poéticos, eles são aqueles que têm expressões de emoção, têm sentimentos, têm ideias. Agora vejam, expressões de emoção, de sentimentos, de ideias, mas ideias que comunicam verdades espirituais verdadeiras, grandes verdades, profundas mesmo. E aqui eu gostaria de dizer aos irmãos que não é o fato de um texto ser poético que ele não tenha valor histórico ou valor real. Os Lusíadas é um dos grandes clássicos da literatura mundial. É um texto poético, mas retrata uma história. E essa história é aceita nas suas linhas gerais. A poesia bíblica não é a poesia como a nossa poesia. A poesia bíblica, ela não rima Jesus com cuscuz. Não é rima de fonética. A poesia bíblica, ela é uma rima de intensidade de pensamento. Então, nós vemos os textos poéticos com mais densidade aonde? Nos Salmos, Cantares, Provérbios, Jó. Jó nós vimos muitas poesias, fantásticas poesias. Quando eu pego uma poesia, eu vejo ali muitas figuras de linguagem, coisas que são extremadas, com o objetivo de trazer o imagético da pessoa, através de palavras bonitas, rebuscando toda essa questão. E por último, irmãos, e não menos importante, em linhas gerais, nós na Bíblia também temos os textos chamados proféticos. Os textos proféticos, eles utilizam linguagem simbólica para revelar ou descortinar alguma coisa que antigamente ninguém sabia, mas em um dado momento, na palavra do profeta, ele se torna conhecido. Os textos proféticos utilizam, às vezes, figuras de linguagem simbólicas, mas a gente vê muito nos textos proféticos questões de visão, as visões do profeta tal, as visões do profeta tal, e essas visões só podem ser interpretadas à luz da realidade para o qual ele está escrevendo. Então nós temos profetas como, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel tem muitas visões e algumas daquelas visões têm elementos, têm símbolos. Aí você olha para a forma literária aí diz, pastor, Apocalipse é o que desses quatro aí? O problema é esse, irmãos, que Apocalipse é os quatro. Apocalipse é sui generis. É um texto especial.
é um texto que dentro da ciência da hermenêutica, ele é qualificado como texto especial, é texto apocalíptico. E como texto apocalíptico, ele tem uma definição. Qual é a definição? A ideia é a seguinte: Apocalipse é um gênero, é um tipo de literatura revelatória com estrutura narrativa. Você vai ver em determinados momentos estruturas de narração, mas ao mesmo tempo simbolismos profundos, porque é um texto misto. É uma literatura específica, chamada literatura apocalíptica. A revelação ao destinatário humano, nesse tipo de literatura, geralmente é mediada por um ser de outro mundo. Você vai ver no livro de Apocalipse que essa revelação que chega até João é mediada por um anjo. E Apocalipse, esse Apocalipse que a gente está estudando aqui, que foi escrito por João, não é o único texto apocalíptico como gênero literário. Mas no Novo Testamento é o único texto que, em tese, tem esse gênero e que fecha todo um circuito. Então a gente vai ver o anjo expondo isso. E a definição aí, que é do Dr. Kostenberg, ele diz o seguinte ainda, que descortinam a realidade que ao mesmo tempo é temporal, uma vez que retrata uma salvação escatológica, e ela também é espacial, visto que envolve um outro mundo que é sobrenatural. Então nós vamos ver nos textos de Apocalipse realidades que vão nos fazer lembrar o aspecto espaço-tempo, vão nos fazer olhar para trás, lembrar que muita coisa que já passou, inclusive, consegue penetrar no texto de Apocalipse e, através dele, ele conseguir ler e decifrar muitas coisas que já aconteceram. Por quê? Porque ele é escrito numa relação temporal, mas ao tempo que ele é escrito na relação temporal, de uma forma poderosa, ele consegue ler o futuro também. É por isso que aí tem uma palavra chamada escatológica. E aqui eu gostaria de dizer aos irmãos que eu não vou estar falando só sobre escatologia. O que é escatologia? Escatologia é o ramo da doutrina bíblica que estuda acerca das últimas coisas. Escatom, o fim. Eu não vou estar falando mais sobre a questão da escatologia. Eu vou estar falando e afirmando mais a teologia bíblica de Apocalipse. E vou mostrar para os irmãos, inclusive, que existem muitos textos que falam sobre o final dos tempos que não estão escritos em Apocalipse. Você tem textos escatológicos em Paulo, você tem textos escatológicos em Pedro, você tem textos escatológicos de Jesus, você tem praticamente no capítulo 24 e 25 de Mateus, a chamada escatologia de Cristo, Jesus falando sobre o final dos tempos, como haverá de ser. E se você prestar atenção bem direitinho, você vai ver que a grande maioria, um número significativo de textos na Bíblia são escatológicos, falam sobre isso. Então, Apocalipse não é só isso. Apocalipse fala sobre escatologia, mas escatologia não vai ser, digamos assim, o ponto principal da gente. A gente vai falar sobre isso, mas não é. Sabe por quê, gente? Tem muita gente que vem para os estudos de Apocalipse e existe uma coisa, uma atitude que atrapalha a compreender o texto de Apocalipse. É porque muita gente, algumas pessoas têm medo de ler Apocalipse e tem outras que lê, mas por não ter lido a Bíblia inteira, ele não consegue compreender alguns símbolos. E ele ouve algumas interpretações, lê alguns textos fora do contexto. Pastor Cassé agora vai falar sobre Apocalipse. Agora eu vou ver se é para botar o chip na mão, se é para botar o chip na testa. Agora eu vou ver o código de barra, se vai botar no pé. Aí vem, a pessoa vem com aquele frisson de querer saber esse tipo de coisa. E aqui eu vou dizer a você uma coisa logo para quebrar isso. A proposta de Apocalipse não é nem essa. Apocalipse não tem nem esse objetivo. A proposta dele não é nem essa.
Ele vai falar sobre isso, mas o objetivo principal dele não é nem desvendar essas coisas. O objetivo principal dele é muito maior, é muito mais profundo, é algo que é fantástico. O texto apocalíptico é um texto que, no mínimo, encerra 10 características. Irmãos, o texto de Apocalipse é um texto que é centrado na pessoa de Cristo. Você vê a primeira frase do capítulo 1, versículo 1, diz: revelação de Jesus Cristo. Jesus é o centro. Esse livro magnifica a grandeza e a glória de Jesus, é revelação de Jesus, é revelação da glória dele. Jesus agora não vai ser mostrado como aquele que foi traído, não vai ser mostrado como aquele que levou surra, que deram nele. Não, agora ele não é mais, ele é chamado de cordeiro, mas é cordeiro que é leão. Ele não vem mais como aquela graça. Não, agora ele vem para executar o juízo e ele vem para instaurar o reino. Segunda característica, irmãos, por incrível que pareça, o texto de Apocalipse é um texto que a gente chama texto aberto. O que é um texto aberto? É aberto no sentido de ser disponível, acessível. João recebeu a ordem, inclusive, para não selar esse livro. Abra sua, você está com o Apocalipse aberto? Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Veja que coisa maravilhosa nós temos aí, logo no final. Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 10, diz assim: então ele me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está... Esse livro não deve ser selado, e o simbolismo do selo é a ideia de fechar a revelação para que alguém com autoridade venha e abra. Mas aqui está dizendo, esse livro não pode ser selado. É um livro disponível, é um livro aberto, nós precisamos conhecê-lo, o fim está próximo, e o objetivo dele é lançar esperança no nosso coração. Terceiro, nós não podemos realmente negar que o livro de Apocalipse ele é cheio de símbolos. De fato, esse livro é claro para algumas pessoas e é misterioso para outras pessoas, porque isso faz parte do gênero apocalíptico. Quando Jesus ensinava por parábolas, ele tinha o mesmo objetivo. As pessoas que ouviam Jesus ensinar por parábolas, aquelas que estavam com o coração fechado, o que é que acontecia com elas? Elas não compreendiam a parábola. Aqueles que estavam com o seu coração aberto, elas podiam compreender, e não apenas compreender, mas o próprio Jesus aos discípulos ia e explicava as parábolas. Do mesmo jeito, irmãos, é o texto apocalíptico. Ele foi escrito para que algumas pessoas que não estão ligadas a esse contexto, eles realmente não entendam. Mas as pessoas que estão ligadas a esse contexto, eles têm a possibilidade e os elementos para poder entender as suas simbologias. Tem sim, as simbologias do texto apocalíptico se encontram dentro da própria Bíblia. Aqui um princípio geral de hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O problema é que muitas vezes se encontram histórias e elementos do Antigo Testamento que muitas vezes nós não temos domínio. Além da questão da cultura judaica, que sobre a questão dos números, das pedras, de muitos fatores, nós não temos conhecimento, temos que buscar esse conhecimento paralelo para poder interpretar esses símbolos. 4, é um livro de profecia. O caráter profético do livro também precisa ser realçado, meu irmão. Bem-aventurados aqueles que ouvem, que guardam as palavras desta profecia. É um livro profético. É um livro de bênção completa. Bênção completa. 7 vezes nós somos chamados de bem-aventurados e de felizes. Você está com o Apocalipse aberto? Veja aí Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a gente já leu, mas vale a pena ler novamente. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3,
Bem-aventurados ou felizes aqueles que leem as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Agora vá para Apocalipse capítulo 14, versículo 3, outra bem-aventurança. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Uma palavra de esperança. Olha que coisa maravilhosa. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, bem-aventurados ou felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Bem-aventurados os que guardam a profecia. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Veja Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Apocalipse 16, 15, o texto diz: eis que venho como ladrão, ou seja, venho sem ninguém esperar. Feliz ou bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu, nem seja vista a sua vergonha. O texto traz a exortação para a gente, dizendo: bem-aventurado é aquele que vigia. Olhe para o seu irmão ao lado e diga assim: vigia, vaso. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, diz assim: e o anjo me disse: escreva, felizes ou bem-aventurados os convidados para o banquete de casamento do Cordeiro, e acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. E aquele que vai estar no banquete do Cordeiro, o Espírito Santo de Deus testifica em seu coração que ele é filho de Deus, que só os filhos do Senhor de fato haverão de estar nesse banquete. Quando lê um texto como esse, meu irmão, enche o seu coração de quê? Esperança. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. O texto diz assim: felizes e santos, bem-aventurados, os que participam da primeira ressurreição. Quem participa da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Ou seja, estarão com o Senhor. Mais uma bem-aventurança, mais um texto de esperança e de alegria. Apocalipse 22, capítulo 7. Apocalipse 22, 7. Fechando as bem-aventuranças, lá vem dizendo: eis que vem o breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E fechando geral, 22, 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. 7 textos que exortam a felicidade, a bem-aventurança num contexto caótico. O problema é que muitas vezes os irmãos olham e nós olhamos mais para a besta que tem 10 chifres. Para a besta que levantou do mar, e o seu pé estava no mar, e o nome era Polion. Então a gente começa a perceber mais essas questões do livro do que a sua proposta real. A proposta real desse livro é que nós possamos entender que mesmo nos tempos mais difíceis,
tenhamos a compreensão, a esperança, a fé, a convicção de que o Senhor está conosco e aqueles que são dele, ele nunca abandonará. É um livro relevante. É relevante porque nós já vimos que o tempo está próximo. Então nós precisamos aprender sobre ele. É um livro honesto. É honesto porque é um livro que traz juízos e traz condenações. Irmãos, do mesmo jeito que a gente vai ver o cordeiro que foi morto, a gente também vai ver a ira do cordeiro. Irmãos, do mesmo jeito que a gente vai ver nos textos que existe o rio de água da vida, nós também vamos ver que existe um lago de fogo. Ou seja, é um texto honesto, claro, que mostra para nós uma realidade que muitas vezes as pessoas lá fora acham-se desconfortáveis, mas que nós, crentes em Cristo Jesus, adoramos ao Senhor, lavados, remidos no sangue de Jesus, e fomos comprados, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, para nós não deve fazer alarde algum. Sabe o que é, irmãos? Um dia nós vamos estar face a face com Deus. E a gente vai ter que prestar conta. Todos nós, vamos estar diante do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos que todo joelho se dobrará diante do Cordeiro. O que muda é a motivação. Aquele que é resgatado pelo Senhor estará com o seu joelho dobrado em adoração. Mas aquele que não fez a sua aliança com o Senhor estará com o joelho dobrado, clamando por misericórdia. Mas o fato é, todos nós haveremos de estar de joelhos diante desse Deus Todo-Poderoso. E o livro de Apocalipse nos alerta para isso. É um livro majestoso. Quando a gente chega aqui no capítulo 4, que Apocalipse, irmãos, a tirada de Apocalipse, olha, é simples demais. Presta atenção. A gente vê o capítulo 1, a introdução. A gente vê o capítulo 2 e 3, mensagem de Jesus às 7 igrejas, as mensagens diretas, trazendo os pontos positivos de cada igreja, assim como os pontos negativos de cada igreja, e nós vamos conhecer igreja por igreja. Aí no capítulo 4, uma visão do trono, como um filme que começa do fim e vai até o desenrolar no começo, antes de mostrar a besta, o falso profeta, o anticristo, ele começa com a visão da glória de Deus, capítulo 4 de Apocalipse, o trono. Aí depois do trono, capítulo 5, o cordeiro, que é digno de abrir o livro e de desenrolar os selos, ou seja, é o cordeiro quem vai executar a sentença do livro. Aí do capítulo 6 até o capítulo 19, nós vemos ali algumas questões. Por exemplo, do capítulo 6 ao capítulo 19 começam os juízos. Aí você tem o juízo dos selos, o juízo das trombetas, o juízo das taças. Só que você vai ver que isso tem uma lógica, existe uma conexão. A gente se impressiona muito com alguns desses textos, mas em linhas gerais, eles têm uma linha geral que dá para a gente ter uma ideia geral sobre tudo. Aí chega no capítulo 20, o capítulo que fala sobre o milênio, a batalha do Armagedon. O capítulo 21 e 22 encerra com a restauração. É possível que a gente, em dezembro, consiga encerrar Apocalipse. É possível. Porque, apesar de ser um livro pequeno, só com 22 capítulos, haverão dias que eu vou falar só de 3 versículos. Porque aqueles 3 versículos têm coisa com força. Por quê? Porque ele é um livro, veja o item 10, apoteótico. Existem 2 livros que estão engasgados aqui na sociedade. 2 livros da Bíblia. Todos eles, toda a Bíblia, mas tem 2 que engasgam-se, a sociedade se treme todinho. É o início e o fim, é Gênesis e Apocalipse da Bíblia.
São os dois livros mais polêmicos. Os cientistas criticam, os historiadores criticam, os gnósticos criticam, os agnósticos também, os ateus não acreditam. São os dois mais polêmicos. Há quem diga, inclusive, que quando nós temos a compreensão desses dois livros, e se a gente aceita o que está escrito em Gênesis, e entende que haverá de viver aquilo que está escrito em Apocalipse, a nossa vida é outra. Mas, de fato, são dois livros. Um dá início, ou mostra todo esse processo, e Apocalipse fecha, é a apoteose. E, em determinados momentos, eu vou ter que estar falando sobre o começo do livro, no caso da Bíblia, para que você possa entender por que Apocalipse está relatando o que está relatando, na forma que está relatando. E é um livro majestoso, é um livro universal. Ele foi escrito e é um tipo de livro que a gente vai ver pelo menos 3 vezes a expressão povos, línguas, nações. O Cordeiro comprou com seu sangue gente de toda tribo, língua, nação, povo. É um livro universal. É um livro que fala sobre a história na sua relação de tempo, como um trem que está numa linha, andando para um ponto onde nós vamos, de fato, estar face a face com o Senhor. Aqui eu gostaria de adiantar um pouquinho, inclusive, para a gente voltar, porque eu ainda vou voltar para falar dos versículos 1, 2 e 3, né? Irmãos, quem escreveu esse livro foi o apóstolo João. João escreveu não só Apocalipse, mas existe um conteúdo no Novo Testamento que a gente pode delimitar como conteúdo de teologia joanina, que está ligada ao apóstolo João. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que o apóstolo João foi o único apóstolo que, em tese, teve uma morte que a gente poderia indicar como uma morte natural. Todos os outros apóstolos morreram de forma hedionda, morreram de forma brutal. Existe um livro no Brasil que foi feito por um amigo do Dr. Russell Shedd, que teve acesso a alguns livros históricos muito importantes nos Estados Unidos. E o título do livro é 12 Homens e uma Missão. Esse livro fala sobre a história de todos os apóstolos. E por incrível que pareça, de todos os apóstolos, o único que não teve morte hedionda foi João. E o final da vida de João foi totalmente, quase que dedicada a 2 lugares na sua velhice. Em primeiro lugar, a sua velhice se encerra praticamente na igreja de Éfeso, que é a primeira igreja a receber repreensão de Jesus. É a primeira carta às igrejas, é a de Éfeso. E ele também viveu parte dos seus últimos dias numa ilha prisional chamada Patmos. É uma ilha prisional. Aqueles que se desentendiam com o governo romano, dependendo da situação, ia trabalhar nessa ilha chamada Patmos, que é uma ilha onde se explora o sal. Então, João foi trabalhar nas salinas de Patmos forçosamente. Por causa de quê? Por causa do testemunho do Evangelho. E aqui vale a pena você saber uma coisa. Esse livro, ele foi escrito com um pano de fundo. Esse livro foi escrito tendo como base uma história de perseguição. Perseguição à igreja do Senhor. Perseguição aos apóstolos do Senhor. Nós estamos aqui vivendo tempos muito difíceis. E o contexto geográfico desse livro aponta para uma realidade, eu não sei se dá para ver, era interessante diminuir isso aqui, a luminosidade para os irmãos terem uma ideia. Ó, irmãos, a ilha de Patmos, ela está aqui, onde João está preso. E ele recebe toda essa revelação do Senhor. As igrejas para as quais essa carta foi escrita, ela segue um roteiro. E esse roteiro segue um fluxo horário. Por que ele é assim? Porque aproveita uma pista, uma rua que foi feita pelos romanos.
E essas igrejas aqui, elas são de cidades importantes. E você vai perceber que o relato de Apocalipse, quando começa no capítulo 2 e 3 a falar para as igrejas, a ordem das igrejas, pode prestar atenção, que é essa. Primeira igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse circuito aqui, essas cidades, aqui tem uma via chamada Via Ápia, na realidade são 6 vias, e aí é uma delas, e a gente consegue entender, e a história nos mostra, que a contribuição que os romanos deram, trazendo paz política a todos esses povos, e construindo as estradas, onde muitos desses cristãos, Paulo, por exemplo, as viagens missionárias de Paulo são todas nessas vias, passando pelas principais cidades. Então, cada cidade dessa tem o seu contexto cultural, tem o seu contexto histórico. Vale a pena analisar o porquê de cada uma delas. E nós vamos ver que o texto de Apocalipse vai a um grande milagre que só ele pode fazer. Vai denunciar coisas que ocorreram aqui, naquele lugar, naquele tempo em que o texto foi escrito, mas por essas igrejas também aspectos da igreja cristã ao longo da história e hoje haverão de ser criticados e revistos. Então se prepare, meu irmão. Não é porque o texto é de Apocalipse que a gente não vai levar pancada, não, e vai muita. Eu vou logo avisando. Vai muito. Tem muito alerta para nós. Vamos adiante. O objetivo do livro é esse: estimular a submissão a Jesus Cristo e sua adoração, revelando sua transcendência divina, seu controle soberano sobre as igrejas e seu triunfo final sobre a iniquidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao texto bíblico. O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. João dá testemunho de tudo o que viu. E o que foi que ele viu? A palavra de Deus e o quê? O testemunho de... O que foi que João viu? A palavra. E depois o quê? Irmãos, a gente pode destrinchar esse texto aí e dar muito pano para manga para isso, pelo menos em 3 partes. A primeira parte é logo no início. No início, quando diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Aqui eu gostaria só de fazer uma pequena observação. Existem algumas Bíblias que no seu título colocam assim: Apocalipse de João. O objetivo de colocar um título assim é só para distinguir Apocalipse das outras literaturas de João. Porque o Apocalipse, ele não é de João. A revelação não é de João. A revelação é de quem? Então é o Apocalipse de Jesus. E aqui uma coisa interessante da língua original é que o texto está escrito num construto chamado construto genitivo, construção genitiva. E quem escreveu e quem registrou João, de uma forma maravilhosa, utilizou o genitivo que alcança uma ambiguidade. Qual é a ambiguidade? Se o genitivo for genitivo subjetivo, a revelação é feita por Jesus. Aí aqui um grande conceito, um conceito maravilhoso da teologia. Irmãos, na teologia a gente estuda aquilo que Deus permite que nós estudemos dele. A teologia não é, por exemplo, como a ciência. A ciência vou estudar o sapo. Aí pega o sapo, abre o sapo, disseca,
verifica onde está o fígado, os olhos, abre a pele e não sei o que e tal. Não, vou estudar lei, vou estudar advocacia. Qual é o objeto de estudo da advocacia? As leis, as relações, os relacionamentos, tal. Tem um objeto de estudo, e esse objeto de estudo cabe dentro da mente humana. Teologia, irmãos, apesar do nome teos ser Deus e logias, e logos, logia, estudo, o que em tese daria o estudo sobre Deus, mas a gente não pode estudar Deus não, bota isso na cabeça. Paulo vai dizer com toda a humildade, profundidade da riqueza, fonte da sabedoria. O que é que pode? Quem foi que deu primeiro a ele? Irmãos, a gente não pode estudar Deus não, porque Deus não cabe no quente da gente não. Deus é grande demais, é poderoso demais. A gente estuda dele o que ele quer, permite que nós estudemos dele. A começar pelo sentido da linguagem. Na teologia a gente estuda uma coisa chamada acomodação do conhecimento. O que é isso? Deus, quando está falando com a gente, utiliza vários tipos de texto, utiliza vários imagéticos, utiliza várias coisas, que é o jeito que ele tem para alcançar a nossa pequena mente, a nossa mente limitada. É como um pai grande que vai se comunicar com o seu filho pequenininho e que fica diante do filho mesmo assim. Né? Não tem pai que fica assim? Para se comunicar com o filho, ele se reduz, tentando atingir, tentando comunicar. Deus faz a mesma coisa conosco, através da linguagem. É por isso que nós temos textos narrativos, nós temos textos poéticos, nós temos textos proféticos, nós temos textos discursivos, nós temos parábolas, a gente tem gênero apocalíptico, a gente tem muita coisa. É Deus tentando articular conosco, e aí há um princípio. A revelação do estudo de Deus tem que partir dele. Parte dele. É ele quem condiciona o estudo. É ele quem dá as vias. É ele quem destina, é ele que mostra. E o caminho dele foi a revelação. E Jesus é a palavra viva. Quem se lembra de João? No princípio era o verbo, ou a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era. O verbo se fez carne, habitou entre nós. O Logos de Deus, a palavra encarnada, o verbo. É Jesus o verbo que traz a revelação do Pai para nós. A gente estuda o que ele permite que nós conheçamos dele. E tem que ser assim, viu, irmãos? Sabe por quê? Porque o conhecimento traz arrogância. E tem certas coisas na teologia que a gente nunca vai saber, de fato, como realmente é. A gente vai ter uma ideia, mas fechar mesmo, ninguém vai fechar. E é bom que seja assim. Sabe por quê? Porque aí mostra que o nosso Deus é Deus e que a compreensão humana ela é limitada. E se nós entendermos que a nossa compreensão é limitada, nós vamos chegar ao texto divino como? Com humildade. A gente vai chegar com arrogância. Bem-aventurados aqueles que são humildes. Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos que são humildes. Chegue com humildade diante do texto bíblico. Chegue com humildade diante do conhecimento. Sobretudo, o conhecimento do Senhor. Segue o texto. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Gênero subjetivo. Agora, se for objetivo. No caso, se for genitivo, objetivo. Ao invés de ser uma revelação feita por Jesus Cristo, essa revelação seria sobre Jesus Cristo. Aí aqui vale a pena salientar uma coisa. Eu particularmente acho que essa ambiguidade ela foi estratégica. Muito embora a grande maioria dos estudiosos vão apontar que o gênero é
genitivo subjetivo. O texto fala, é feito, mostrado por Jesus. Mas a gente vai ver muitas características de Jesus, que no texto de Apocalipse haverão de ser realçados. E aqui em Apocalipse vai ser realçado a glória do Senhor, a majestade do Senhor, o senhorio e a santidade do Senhor. Então, é um texto estratégico. Uma coisa, irmãos, é certa: a revelação ela não é de João, a revelação é de Jesus. Segunda grande coisa interessante que a gente vê nesse texto é que é um servo servindo a outro servo. Preste atenção, olhe, revelação de Jesus Cristo, olha só, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Irmão, bata no peito assim, diga assim: Jesus escreveu para mim. Pode dizer. Você é servo do Senhor? Você é servo do Senhor? Então ele escreveu para você. Escreveu aos seus servos para mostrar o quê? O que em breve há de acontecer. De servo para servo, intermediado por um anjo. Qual é a função de um anjo? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 17. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 17. Aliás, Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14. Me perdoe. Aí mostra a função de um anjo. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. O texto diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então aí mostra o objetivo funcional de um anjo. Ângelos é que um mensageiro. A definição mais própria da palavra aponta para isso. Então, esse anjo serve como intermediador. João, que serve ao Senhor, recebe essa revelação. O servo de Deus, chamado servo sofredor, Jesus Cristo, é um texto que só entende, de fato, aquele comprado pelo sangue de Jesus, mas que tem coração de servo. Não é um texto para ser visto de forma arrogante. É um texto para chegar com humildade. É um texto que mostra serviço. E aqui, irmãos, as exortações finais no versículo 3. E com essa exortação a gente parte para encerrar e ministrar em oração. Duas exortações. O texto diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Existe aqui, pelo menos, duas exortações muito significativas. A primeira exortação é em relação ao livro. Perceba, é feliz o que lê, o que ouve e, sobretudo, aquele que a fé vem pelo. Aí, no capítulo 119 de Salmos, eu acho que é o 111, que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não. Então, meu irmão, você é feliz se você vier nas quartas-feiras para ler comigo, para ouvir o Senhor falar conosco. E, sobretudo, se você guardar no seu coração aquilo que haverá de ser ensinado pelo menos até dezembro, tendo como base o livro de Apocalipse.
Há uma felicidade nisso. Segunda exortação. A segunda exortação, o tempo está próximo. E eu gostaria de acrescentar a essa segunda exortação uma reclamação dos crentes pós-modernos. Qual é a reclamação dos crentes pós-modernos? Mas, rapaz, desde criança, que eu ouço que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. E minha avó já ouvia que Jesus ia voltar. E meu tataravô já ouvia que Jesus ia voltar. E na igreja reformada já se pregava que Jesus ia voltar. E na igreja primitiva, no século I, a volta de Jesus já era uma realidade na igreja primitiva. Me diga uma coisa, vai voltar quando? Aí é que está o X da questão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Abra sua Bíblia aí. E bote um ponto bem massa. Esse é aquele versículo digno da bolinha. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Marque, isso aí é fantástico. Está escrito assim, ó. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, não sabemos. É possível que o Senhor volte. Antes de eu terminar essa mensagem, você tem fé para acreditar nisso? Mas é possível que ele não venha hoje. E quando ele virá, meu irmão, o tempo do Senhor é num padrão, o tempo da gente é no outro padrão. A nós, como seres humanos, cabe guardar no coração a expectativa com esperança. O tempo está próximo e o Senhor pode vir a qualquer momento. 2 exortações. 2 verdades espirituais para a gente encerrar hoje e interceder. Primeira verdade, Cristo é o centro. A revelação é de Jesus. Não existe cristianismo sem Cristo. Jesus Cristo da igreja é o fundamento. Jesus é o cordeiro que fecha toda essa história. Ele foi morto, mas agora está vivo, à destra do Pai. E a qualquer momento, restabelecerá a ordem e haverá um novo céu e uma nova terra. Segunda questão, as exortações. Nós precisamos ter, irmãos, um relacionamento íntegro com a palavra de Deus. O texto diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Nós precisamos buscar mais da palavra de Deus, para que a nossa vida seja guiada por doutrinas sólidas. E que a gente perceba que mesmo vivendo no mundo ansioso, neurótico, como a gente está agora, esse livro vai nos mostrar que o Senhor tem todas as coisas nas suas mãos e nada foge ao seu controle. Segundo, vigilância. O texto nos mostra de forma muito clara e encerra, dizendo: o tempo está próximo. O tempo está próximo. Nós temos que buscar o Senhor e nós precisamos vigiar, irmãos. Precisamos vigiar. Precisamos estar prontos para a qualquer momento estarmos face a face com o Senhor. Precisamos estar prontos, porque de uma forma clara o texto bíblico nos mostra
que o Senhor haverá de restabelecer o reino. Não sabemos com precisão quando essas coisas haverão de acontecer, mas nós precisamos estar preparados. E na preparação, antes de orar, Paulo exorta a que a gente vigie. Olhe para o seu irmão lá, diga: vigia, vaso. Irmãos, aquilo que haverá de vir, virá. E quando acontecer, não vai dar mais tempo de tomarmos decisões significativas. As decisões precisam ser tomadas agora. E eu gostaria de desafiar os irmãos para uma coisa que faz parte do nosso dia. Eu gostaria de desafiar os irmãos a que vocês, em nome de Jesus, juntos aqui, a gente dê as mãos, para a gente crescer espiritualmente, estabelecendo Deus como prioridade em nossa vida, estabelecendo a palavra como prioridade em nossa vida, que a gente possa conhecer essa palavra. E eu gostaria de orar juntamente com os irmãos pelo nosso crescimento espiritual e que a gente tenha discernimento, irmãos, porque o texto bíblico muitas vezes vai mostrar para nós que as coisas estão acontecendo aí, profecias bíblicas estão sendo mostradas no dia a dia da vida, e a gente, por estar profundamente alienado com as coisas do mundo, a gente não consegue perceber Deus falando conosco. É necessário ter discernimento espiritual, é necessário ter discernimento da história no ponto de vista espiritual. Não entenda você que nós somos passivos da história. Não, meu irmão. Deus é um Deus soberano e ativo que conduz a história como Ele quer e para um ponto aonde Ele traz para um clímax e onde o Cordeiro vai ser glorificado. Decisões importantes em relação a esse Deus que precisam ser feitas não podem ser adiadas. Muitas coisas a gente vai fazer, quando vai fazer para Deus, diz assim: não, amanhã eu começo. Amanhã eu começo, amanhã eu começo. E aqui um alerta. O livro de Apocalipse é um livro de alegria. Para aquele que está com a sua vida no altar e que tem buscado intimidade com Deus, quando se depara com o que está escrito no texto, ele enche o seu coração de alegria e, como eu, chora a manhã todinha. Nesse pedacinho aí eu pude ver o quanto Jesus é importante para mim, meu irmão. Aquele que tem um encontro real com o Senhor Jesus, quando ouve as palavras dele, e o Espírito toca no coração, é diferente, meu irmão. A gente encara a vida com esperança e fé, entendendo que mais dia ou menos dia vamos estar face a face com o Senhor. Mas, meu irmão, para aquele que ainda não ajustou aspectos de sua vida, e que precisam ajustar, entenda, esse livro é um livro de esperança. É esperança porque esses fatos não aconteceram ainda, mas é uma exortação e um aviso. Qual é o aviso? Se arrependa enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Invoque-o enquanto está perto, porque o fim está... Vamos orar? Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos colocar diante de ti a nossa vida e com humildade no nosso coração. Antes de qualquer coisa, nós queremos te pedir perdão, Senhor, quando nós temos um relacionamento leviano com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, amplia, Senhor, no nosso coração sede por te buscar, sede de te adorar, sede de te conhecer a tua palavra. Senhor, nos dá mais sede de ti, Pai. E eu gostaria, Senhor, de colocar a vida de cada filho teu, Senhor, nas tuas mãos.
e te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor ajude em sua santificação. E as dificuldades que muitas vezes nós temos, Pai, que essas dificuldades possam ser vencidas no poder do Santo Espírito do Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos capacite, nos oriente. Eu quero clamar, Deus, por cada vida, cada família aqui representada. E quero te pedir, Deus, que decisões que eles venham a tomar, que sejam decisões espirituais importantes e que tenham a ver com o Senhor, que possam ser tomadas. Senhor, que haja restauração de vida nessa casa. Senhor, que haja paz. Senhor, que haja esperança. É assim que oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Antes de sair, gostaria que você cumprimentasse o seu irmão e dissesse a ele: vigia a vaza.